Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas e que o sangue de Jesus nos cubra e nos proteja. Amém? Sua irmã Luzia Trindade, trago a reflexão de hoje, de 2 Coríntios, capítulo 1. Glória a Deus, mais um livro, vamos dar início, né? Começamos lá em Gênesis e já estamos em 2 Coríntios, um capítulo por dia. E você é nosso convidado, né? A ler a palavra, a ler a Bíblia, um capítulo por dia. E quando for em 3 anos e pouco, você termina de ler. E você terá conhecimento da palavra de Deus. Você terá Deus falando contigo. Deus te revelando o oculto e o escondido. Deus prometendo para você e você verá as promessas de Deus se cumprindo. Você vai ver as promessas que se cumpriram do Antigo Testamento, que se cumpriram no Novo. Então, é uma emoção, é uma aventura. Eu falo que é uma aventura, né? E eu te convido a entrar nessa aventura, amém? Então, vamos dar início aqui. 2 Coríntios, né, capítulo 1, escrito por Paulo, né, a segunda carta que Paulo escreve, né, para os coríntios. Então, capítulo 3, ele diz aqui: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Aleluias! Olha que coisa linda! Ele está dizendo que é Deus que nos consola, é Deus que nos conforta nos momentos difíceis da nossa vida. E para quê? Ele ainda diz aqui, para que Deus nos consola? Para que Deus nos conforta nesses momentos difíceis? Para que a gente possa consolar os outros, confortar os outros nos seus momentos difíceis. Jesus veio aqui, ele deixou a sua realeza e desceu dos céus e habitou entre nós, deixou toda a sua glória e veio aqui habitar entre nós. Para quê? Para viver as nossas dores, para sofrer o que nós sofremos, é para nos conhecer melhor e para nos levar de volta ao Pai. Então ele nos consola porque ele sofreu, ele sabe o que eu e você passamos como seres humanos aqui nesse planeta Terra. Ele sabe as nossas dores, o nosso sofrimento. E ele nos conforta e ele nos consola nesses momentos difíceis. Para quê? Né? Como ele diz ali, para que a gente possa ser a ação de Deus na vida de outras pessoas. Eu já fui consolada, eu já fui confortada, né, por muitas pessoas. E hoje o Senhor nos usa para confortar e para consolar, para orar, para interceder por outras pessoas. Então, Deus já usou pessoas para a minha vida. Hoje, e continua usando, porque nós vamos até a morte e nós precisamos, né, uns dos outros. E hoje, né, ele nos usa. Então, ele diz assim, veja bem, olha que coisa linda, que isso dá uma paz tão grande no nosso coração. Ele fala, com a consolação, quer dizer, com a consolação, com o conforto, com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Olha, é uma consolação que desce do céu. Não precisa de nada. É Deus que conforta, consola. É Ele que dá o escape. E olha que interessante, bem que a palavra diz assim, que, né, que o Senhor nos dá paz, né? E há uma paz que excede todo e qualquer entendimento, porque a paz de Deus não é que nós não vamos ter problema, não é aquela paz, eu não tenho problema, que bom, né? Mas é aquela paz em meio ao problema.
Ele nos conforta e nos consola. Você tem essa experiência com o sobrenatural de Deus, né? E isso é muito gratificante, você ser consolada e confortada pelo Deus Pai Todo-Poderoso, pelo Espírito Santo de Deus. É algo que ninguém pode fazer, né? Por isso que quando alguém perde alguma coisa, né, só Deus pode confortar e consolar. Só Ele penetra no nosso interior, né, na nossa alma, no nosso espírito e fala conosco e nos dá esse consolo. E ele fala aqui também, depois, né, no 8 aqui, que ele sofreu, ele conta aqui que ele sofreu tribulação, né, lá na Ásia, acima das forças dele. Era algo assim, né, a ponto deles desesperar. Né? Então, eu acho tão linda a Bíblia que ela não nos relata... vivemos felizes para sempre. Não, ela relata as coisas reais. Olha, Paulo fala aqui ao ponto de desesperarmos até da própria vida. Quer dizer, houve angústia, houve desespero, mas aí vem Deus e conforta, né? Mas ele fala assim, né? Eu acho tão lindo aqui o que ele fala. Não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Quer dizer, a nossa confiança não está em nós, na nossa força, no que nós podemos, no que nós não podemos nada, mas a nossa confiança está no Deus que ressuscita os mortos. E ele fala aqui no versículo 10, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dados graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Então ele está dizendo aqui que a esperança e o conforto está que Deus vai nos ressuscitar. Porque ele livrou Paulo, mas teve uma hora que ele não livrou. E por que ele não livrou? Ele deixou de ser Deus? Ele deixou de ser poderoso, de ter o controle de tudo? Não. Era a hora de Paulo subir. Era a hora de Paulo ir ter com o Senhor. Então, eu creio tão firmemente que tudo está no controle de Deus. Tudo. E isso me dá uma paz tão grande que mesmo em meio a tribulações, em meio a sofrimento, eu tenho paz. Não porque eu tenho em mim, mas porque Deus derrama. Eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E que nem o sofrimento dura para sempre. De repente vai acontecer algo, de repente algo acontece e aquilo muda. E Deus entra com a providência, Deus entra com o escape. Agora, por que eu passei? Porque Deus tem um propósito, né? Me lapidar, me ensinar, né? Fazer daquilo um degrauzinho para eu chegar mais perto de Deus, e assim vai, né? E aí ele termina aqui também, eu acho tão lindo aqui a parte que ele fala no versículo 19. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Aleluias! Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então, Deus, ele nos promete. Meu empenho para que a gente leia a Bíblia, porque de repente Deus fala conosco. Deus nos promete algo, né? E nós já temos o sim. Quando Deus fala conosco, Deus nos promete aqui na Bíblia, a palavra dele, nós já temos o sim e o amém. Quer dizer, isso vai acontecer. É só não duvidar, é só ter fé. Fé é a certeza, é a convicção de coisas que não se vê, mas que se espera. Então eu não estou vendo acontecer, mas eu sei que Deus está no controle e eu estou esperando. Aleluias! Então eu já tenho o sim e o amém. Nos momentos difíceis eu vou dizer, Deus, o Senhor me prometeu. Deus, tá difícil. Eu não vou murmurar. Paulo aqui, quando ele está dizendo aqui que ele sofreu, né, uma tribulação,
sobrenatural, vamos dizer assim, que ele teve essa tribulação, ele não está murmurando e reclamando, ele está contando o que aconteceu, né? Mas para que o Senhor seja glorificado, porque o Senhor entrou com providência, entendeu? Então, as promessas de Deus vai se cumprir. Não é a hora que eu quero, não é do jeito que eu quero, mas elas vão se cumprir em nossas vidas. Amém? Aleluias! Vamos tomar posse das promessas que Deus tem para nós, né? E no tempo dele, na hora dele, as coisas se cumprem. Eu sou, né, testemunha viva dessas promessas sendo cumpridas. Deus tem cumprido promessas em minha vida. Muitas e muitas. E tem me prometido muito. E todas vão se cumprir, né? Isso não quer dizer que eu não vou ter problema, mas que o Senhor estará juntinho comigo, como esteve com Paulo, como esteve com Timóteo, né? Como esteve com Silvano aqui, ele estará juntinho conosco, comigo e com você que está me ouvindo, certo? E no momento dele as coisas vão se cumprir. Mas enquanto isso, ele derrama paz sobre a nossa vida. Aleluias! Ele derrama a paz que excede todo e qualquer entendimento, ele derrama sobre as nossas vidas. Porque a paz de Deus não é não ter problema, a paz de Deus é em meio aos problemas, é em meio à tribulação. Eu sei que algo tremendo da parte de Deus vai acontecer. Amém? Fica com Deus, que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor abençoe a tua casa poderosamente. Amém.